crendo que o Senhor Jesus nos ajudará uma vez mais, né? Às 15 horas haverá a reunião dos dons e logo mais à tarde nós, com a ajuda de Deus, queremos estar aqui para continuar o nosso estudo. Nós tivemos uma mudança de planos aí, meio repentina. Esse fim de semana estava programada uma viagem, mas Deus sabe todas as coisas, né? E creio que, como diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados por seu decreto. Nós vamos usar essa manhã. Primeiro, queria saber se vocês ficaram felizes com o novo Papa, hein? Eu fiquei muito feliz. Era muito além dos nossos palpites, né? E o diabo não poderia ter feito melhor numa ocasião tão importante como nós estamos vivendo. E na quarta-feira nós comentamos um pouco sobre nós olharmos para a coisa certa, né? E eu queria continuar. Nós conversamos um pouco nessa área. Então, não é para ser uma pregação, é para ser realmente uma escola, onde nós podemos ler alguns textos, e eu tenho alguns textos anotados aqui, e nós podemos estudar juntos, né? Apocalipse capítulo 13, assim que você encontrar, se coloca de pé. Essa semana foi uma semana bem agitada, né? E que Deus continue, né? Nos ajudando. Uma semana de reunião com pastores e com igrejas. E cada vez mais nós vamos percebendo o espírito, né, de muitos que estão com essa mensagem. E a urgência que nós precisamos de averiguar nós mesmos aonde nós estamos parados e qual o espírito que nos rege, né? Que possamos usar esta manhã, também a parte da tarde, para fazermos esse exercício. Deus nos ajude. Eu vou ler duas escrituras. Então a primeira é Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler o capítulo inteiro, que você já conhece. Depois nós vamos voltar lá para o livro Semente, livro de Gênesis, no capítulo 3. Mas vamos começar aqui pelo 13, Apocalipse 13, verso 1. Preste atenção. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, essas 7 cabeças e 10 chifres já está interpretado lá em Apocalipse 17. 7 cabeças são 7 montes, os 10 chifres são 7 reis. Uma vez que o chifre sempre é o poder de um animal. E sobre seus chifres 10 diademas, eles eram coroados. E sobre as suas cabeças, não vários, não nomes, nome de blasfêmia. Lá em Apocalipse 17 vai aparecer no plural, nomes de blasfêmia. E o anjo vai dizer para o irmão Brana, volte ao grego no original, você vai ver que não está assim. Quando o irmão Brana retornou e tomou um lexicográfico e verificou, lá não estava nomes de, mas nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Bom, isso está lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, no versículo 20. Então eu já preguei sobre isso aqui. Você lembra que Daniel está vendo com uma lente
Aí o oftalmo vai falar se essa lente está melhor ou se é a outra, e vai virar para Ezequiel capítulo 1, depois vai virar para Isaías 6, e depois vai virar para Apocalipse capítulo 13. E a lente que é melhor para nós é essa daqui, a de João, né, o revelador. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. Eu já vou comentar. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Esse é o período tribulacional. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, diz o irmão Branham, o batismo verdadeiro, e do seu tabernáculo, lugar de congregar, e dos que habitam no céu, a idolatria a santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, falando período tribulacional. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, preste muita atenção nisso, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, essa não tem 10, semelhantes às de um cordeiro, e falava como o dragão, não falava como mas falava como o. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a bomba atômica, né? À vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido, presta atenção, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, portanto economia, né? Senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18, preste muita atenção. Aqui há sabedoria. Alguma Bíblia está diferente disso? Não, alguma Bíblia está diferente de aqui há sabedoria? Como que está? Aqui é preciso decifrar. Então, preste atenção. Pode pegar uma caneta e riscar isso. Não é isso que está no texto original. Aqui há sabedoria. Está escrito lá aqui. Aqui é necessário. Que versão que é do senhor, irmão Abdo? Aqui em James. Como que está, irmão Salomão? Aqui é preciso discernimento. Qual que é a versão do senhor? A de Jerusalém. Aqui é preciso discernimento. Aqui precisa-se de sabedoria. Aqui necessita-se, precisa-se, é necessário. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Mais uma, rapidinho. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas põe o seu dedo no Apocalipse 3, que nós vamos voltar já. Gênesis capítulo 3, apenas o versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. No texto original,
tem um acréscimo que não está aqui na minha ACF, que é: a serpente era a mais astuta dos animais selvagens. Grave isso, tá bom? E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore do jardim? Obrigado, Senhor, pela leitura de sua palavra. Que tu possas essa manhã nos ajudar, Senhor, na nossa compreensão. É o que pedimos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos despedir as crianças para a escolinha, aquelas que vão participar. Nós estamos bem à vontade, né? Amém. Ok. Pois bem. Se você reunir todas as citações, todas as menções que o irmão Branham fez acerca de Apocalipse 13, desde 1953, que é a sua primeira menção, até o fim de seu ministério, você vai ver que o irmão Branham, ele vai construindo a revelação. Ela é gradual, existe um gradualismo dentro da visão profética. Ela vai crescendo, né, a sua clareza, e isso é bíblico. A visão de Daniel é uma, a visão de Ezequiel é outra, a visão de Isaías é outra, a visão de João é outra. É uma só revelação, só que como ela é gradual, a luz dela, ela vai se tornando mais clara. Se tem uma coisa que a Bíblia é que a Bíblia é um livro profético. A Bíblia não é um livro de moral. Ela é profético desde tudo. A Bíblia diz: haja luz, uma profecia. E houve luz. Cumprimento a profecia. De Gênesis a Apocalipse, aliás, os seres humanos hoje, eles são a prova que a profecia é bíblica. Você pega o livro de Provérbios, o que ele fala para não fazer, e você vê as pessoas fazendo. E lá como elas terminam, a gente está vendo elas terminar dessa maneira. Então, este livro é um livro profético. E se você pegar então as menções do irmão Branham sobre o Apocalipse 13, ponto a ponto aqui, ele vai dizendo para nós o que esses versículos significam, segundo a revelação que Deus lhe deu. Então, a separação de quê? Do verso 1 ao verso 10 é Roma. Quando a Bíblia fala do dragão, a Bíblia está falando de Roma. Aí, quando fala da besta, vai falar da Roma imperial. Aí o irmão Branham diz para nós que a chaga mortal é quando, e que ela foi curada. A cura é quando ela passa de Roma imperial para Roma papal. Isso por meio de um homem chamado Constantino, que ele deixa de ser o imperador para se tornar o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E que do versículo 1 no versículo 10 é Roma, e do versículo 11 ao versículo 18 é os Estados Unidos da América. Só que, como nós estávamos falando na quarta-feira, nós queremos tentar, com a ajuda de Deus, olhar para a coisa certa. O fato de Apocalipse 13, do verso 11 ao 18, ser os Estados Unidos da América, não é uma coisa que o William Branham trouxe.
Não foi ele o primeiro homem que disse isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou dizendo isso para você? Pare e pensa. Porque nós queremos ser honestos. Se você entrar num debate, você for afirmar coisas que não é verdade, você vai ser massacrado, porque onde cabe uma mentira, cabe duas. E nós não precisamos mentir para defender a nossa fé. O irmão Branham nunca disse que ele era detentor dessa revelação. Isso não saiu dele. Como não saiu dele o batismo em nome de Jesus Cristo. Como não saiu dele a Santa Ceia e lava-pés. Como não saiu dele um monte de coisa. Agora, se nós recebemos o profeta na qualidade de profeta, nós vamos ser abençoados. E o que ele veio fazer é juntar cabos. Por quê? Porque embora não foi ele que disse isso, há elementos dentro dessa escritura que William Branham foi o único homem de cada pregador que já pisou nessa terra que fez tais afirmações e que elucidam para nós o que esse texto quer dizer. Então, nisso ele é o único, em outra coisa ele não é o único, e nós queremos ser honestos nisso, para nós não sermos apanhados de surpresa. Como uma escola dominical, nada melhor do que usarmos essa oportunidade para aprendermos isso. Então, não é o fato de Apocalipse 13, do verso 11 ao 18, ser os Estados Unidos da América, é crido pelos adventistas. É crido pelos mormons. Então, isso não é uma coisa que foi colocada pelo irmão Branham. Porque se você falar uma coisa dessa, alguém vai puxar um documento para você de 1838 e vai te mostrar que essa afirmação já existia. Então, desde o nascimento dos Estados Unidos, desde que ele se torna um governo independente, já existia argumentos relacionando os Estados Unidos da América com o Apocalipse 13. E o irmão Branham vem dizer para nós o seguinte: isso é certo. É isso mesmo. Essa nação está em Apocalipse 13, do 11 ao 18. Assim como ele veio atestar uma série de outras doutrinas dos pais da igreja, que já era seguido no mundo, mas que hoje precisava de ser restaurado, ser colocado no lugar. No entanto, tem coisas que nunca ninguém disse. E foi só o irmão Branham. E aqui é onde nós vamos parar essa manhã, que isso aqui muito nos interessa. Então, a troca da Roma imperial para a Roma papal é a cura da chaga, da espada que feriu aquela cabeça. Von Branham disse que Roma ressurge agora. O Império Romano estava em declínio total, isso no século IV. Mas quando essa troca acontece, ela vai dominar o mundo por mais 1.200 anos praticamente. Então, no entanto, quando nós chegamos do verso 11 ao verso 18, que é os Estados Unidos da América, que o irmão Branham vai dizer em várias mensagens, irmãos, aí, porque assim é uma coisa muito... Então não tem por que nós ficarmos aqui, porque você já conhece isso. O cordeiro que se levanta da terra, que a Bíblia vai chamar de outra besta, é um cordeirinho com 2 chifres. O irmão Branham disse que aquela foi a liberdade de religião nos Estados Unidos da América. E que Deus daria capacidade àquela nação, que mesmo o fogo do céu, eu não sei se você já viu um vídeo da bomba atômica em Hiroshima. Você sabe que a bomba atômica não era uma bomba que caía na terra, mas ela estourava no ar, um arco se abria e descia, e aquele arco se abria. Tanto que a bomba atômica não fez barulho. O barulho é da destruição das coisas, ela não fazia barulho.
Ela cria um arco, quando cai, faz aquele cogumelo, ele vai se abrindo e vai destruindo tudo. Então, era uma nação que podia fazer tais coisas, mas que essa nação... Por isso, Apocalipse capítulo 13, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o que eu quero que você veja, falando dos Estados Unidos. O versículo 12. Eu estou lendo na ACF, então presta atenção. Ó. E exerce. Está vendo essa palavra aí? E exerce. Versículo 13. E faz. Versículo 14. E engana. Você está vendo? Versículo 16. E faz. Portanto, só nessa leitura você já vê que o personagem de Apocalipse 13, do verso 11 ao 12, é um personagem extremamente autoritário. E que tem capacidade para trabalhar em função de Roma, em função da primeira besta. Dá para perceber isso no texto? Dá para perceber? Então, eu vou caminhar para onde eu quero essa manhã, então isso é só uma... Sabendo que é os Estados Unidos da América, essa nação desenhada do verso 11 ao verso 18 de Apocalipse 13, você vai ver uma ordem assim, 13 colônias, e o 13 está nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma cisma com o número 13. No elevador, o 12º andar salta para o 14º, não tem o 13º. Hoje já em algumas regiões eles estão mudando isso, mas culturalmente o número 13 é um número de azar. Nós temos a sexta-feira 13 aqui, né? Mas isso é uma coisa importada, tá bom, irmãos? Então 13 não é um número, né? Não é um número bom. Nunca foi, nunca será, né? Tem que ser do maligno. Então, nós brasileiros sabemos muito bem disso. Esse personagem, e agora eu vou chegar no ponto, eu estou caminhando para o ponto que nos interessa. Ele é responsável por erigir, agora presta atenção no que eu vou dizer, uma imagem. E essa palavra imagem na Bíblia, ela é muito importante para nós, irmãos. Muito importante, muito importante. Porque não existe na Bíblia duas palavras para imagem. Todo o Novo Testamento que a palavra imagem aparece, é uma mesma palavra no grego. Por exemplo, Jesus, lá na conversa com os discípulos, ele fala assim, de quem é esta imagem nessa moeda? A mesma palavra imagem ali, é a mesma palavra, a imagem do Apocalipse 13. Então, guarde isso. Eu vou colocar aqui, mas guarde isso. E essa imagem que vai ser erigida, as pessoas serão forçadas a adorar essa imagem, e o irmão Branham diz que essa imagem é o protestantismo. Não será o romanismo, ele não vai invadir a terra em forma de igreja católica. O romanismo tomará a terra por forma do protestantismo. Quem vai nos perseguir não são os católicos. Quem vai nos perseguir são os assim chamados protestantes. O protestantismo é a imagem erigida da besta. Aí você vê que aqui, no meu rápido resumo, acabou. A grosso modo, é isso. Apocalipse 13, a primeira parte, era Roma imperial, mudou para Roma papal. Apocalipse 13 é um grupo de pessoas que se levantam em liberdade de religião, mas que quando abrem a boca vão falar como a Roma imperial, e que vão erigir uma imagem à primeira besta, para que as pessoas adorem a besta por meio da imagem. Acabou o assunto. Você pode pegar elementos aqui, elementos ali, elementos lá, mas quando você for ver num inteiro, é isso. Me entenda o que eu vou falar. Os assuntos escatológicos que tratam do fim do mundo têm uma razão porque eles estão na Bíblia. Eles estão na Bíblia porque a Bíblia é um livro profético. Só que tudo que está na Bíblia está por um propósito. E está para que olhos ungidos possam ver isso. Não existe nada na Bíblia que está lá para matar a nossa curiosidade.
Mas como é que as pessoas vão morrer na tribulação? É com fogo? É com fome? É com... Tudo que está lá não é para matar a minha curiosidade, a sua curiosidade. Uma vez que o que sai dali é profético, e você capta a profecia e olha para o lugar certo, o que está ali está para te preparar, certo? Então, o que é Apocalipse 13? Apocalipse 13 tem presta atenção que eu não estou dizendo que não é importante, hein? Por favor. Pelo contrário, é muito importante se nós olharmos para o lugar certo. Eu já quero dizer o porquê. Então você veja. A palavra, o termo imagem da besta aparece em Apocalipse 13. Essa mesma cena de Apocalipse 13 vai acontecer em Apocalipse 17. Só que lá vai aparecer a besta, mas a palavra imagem não aparece em Apocalipse 17. Ao invés de estar a palavra imagem, aparece a palavra mulher. A besta e Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 15, Apocalipse 16, vem falando assim, ó, adorarem a besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem. Mas quando chega a Apocalipse 17, está a besta e a mulher. Não tem imagem lá. Então existe alguma coisa dentro disso, uma vez que a palavra imagem é uma única na Bíblia, que está ali para que olhos ungidos possam ver, que Deus coloque colírio nos nossos olhos, porque, entendam, se eu usar o culto aqui da escola dominical, só para atiçar a nossa curiosidade, isso de forma prática não nos ajuda, e eu acho que isso é meu Deus, isso é palavra que eu posso usar aqui para não ser, é uma ânsia da igreja da mensagem, pelo menos algumas que eu conheço, de que nós gostamos muito de curiosidade que não resolve, uma curiosidade que não nos ajuda em nada. Você está entendendo? Aí você sabe um monte de coisa, mas na vida prática você não resolve nada. Então o que acontece? Tem uma casa, dentro dessa casa está cheio de coisas, e enquanto nós falarmos das coisas que estão lá dentro, não nos ajuda em nada se nós não tivermos a chave. Certo? Agora, a partir do momento que você tem a chave é a força prática para você acessar tudo que está lá dentro. Do nosso assunto, a chave é o versículo 18. Quando o revelador está dizendo, gente, aqui precisa de sabedoria. Você está entendendo? Então você vê que de todo o texto ele vai fazer uma pequena afirmação, ponto final, ele vai dizer, gente, aqui, não é aqui há sabedoria, não. Aqui necessita de sabedoria. Aqui precisa de sabedoria. Aqui é imprescindível ter sabedoria. Ora, quando nós olhamos isso, então a Bíblia está dizendo isso para nós, porque em algum lugar, em alguma outra parte da Bíblia está falando sobre sabedoria. Que nós deveríamos caçar essa sabedoria, porque sem ela, nós vamos discutir a nossa curiosidade aqui, ali, mas não vai fazer nenhum efeito para nós, certo? E eu não quero perder tempo, eu não sei você, mas tem um Apocalipse 13 de um lado e um Apocalipse 13 de outro, o homem foi eleito chefe do nicolaísmo no mundo. Acho que isso é um bom sinal para nós, que alguma coisa está perto de acontecer, e eu não posso perder meu tempo e nem desperdiçar nenhum culto. Então nós precisamos ir direto para o nosso objetivo, certo? Então, então veja só, de tudo que foi falado em Apocalipse 13, quando chega no último verso, o último verso está dizendo para nós, ele está dizendo assim, ó, vocês vão ler isso aqui lá no futuro, e quando vocês lerem tudo isso aqui no futuro, saiba disso, aqui nesse ponto. Lá, acho que na Bíblia de um momento, counts for. Isso clama por sabedoria. Isso pede, isso necessita de sabedoria. Você precisa de saber. Aqui nesse ponto, é necessário sabedoria. Porque quando o eleito fosse ler isso, então nós sabemos o que é sabedoria. Mas será que nós sabemos o que é sabedoria? Então esse é o ponto. Então eu quero, antes de nós avançarmos, nós vamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia define como sabedoria, porque Apocalipse 3,18 está dizendo que nesse ponto
Você não pode avançar daqui sem ter essa sabedoria. Está claro? Me entende? Então tá. Então lembre-se que a primeira vez que a Bíblia vai usar a palavra therion, a palavra grega para besta, é Apocalipse 11, versículo 7. É Apocalipse no capítulo 11, no versículo 7, então você se lembra que o irmão Brana na mensagem, Apocalipse 4, terceira parte, ele vai falar dessa palavra aqui, ó, therion. Therion quer dizer um animal. Eu já vou apagar isso aqui, é só, não está dentro da nossa. Um animal selvagem. Um animal não domesticado. Esse termo é o termo para besta, que aparece em Apocalipse 11, no verso 7, que aparece em Apocalipse 13, que aparece em Apocalipse 14, em Apocalipse 15, por aí vai. É diferente do outro termo para besta, que na nossa Bíblia está animais viventes, que é a palavra zoom. Zoom quer dizer um animal domesticado, ou uma besta domesticada. E quem que é esse zoom? Isso aqui acho que não precisa copiar, isso aqui eu vou apagar. O que significa esse zoom? Zoom é uma besta também. É um animal. O mesmo termo besta para os 4 animais viventes, a mesma palavra besta poderia ser traduzida como besta mesmo. É que eu não lembro em inglês como é que está. Seres viventes, eu não lembro. Mas poderia ser traduzido como besta, tal qual esse aqui. Porque ambas estão aplicadas a animais. Então o fato não é de ser uma besta, que besta para nós no português tem uma outra conotação, né? Tem uma outra. Mas aqui, quando fala da besta, zoom, dos 4, está falando da noiva. Lembra que a noiva tem 4 unções nela. É isso? Leão, cordeiro, homem e águia, certo? Forma a noiva através das eras andando nessa unção. Só que eles são domesticáveis. Eles são seres que se inclinam. Esse daqui não. Esse, o therion, são animais, são seres que são selvagens, são como o pai deles, que era selvagem. Não podem ser domesticados. Tudo bem? Então, a palavra besta, ela aparece em Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando que a palavra besta aparece? Então, prestou atenção na escritura que eu te dei? Apocalipse 11, 7. O que está falando em Apocalipse 11, 7? Apocalipse 11, 7 está falando das 2 testemunhas. No final da vida das 2 testemunhas, eles entram em contato com essa figura pela primeira vez citada na Bíblia, que é a besta. Essa besta procede de um lugar, e o lugar que ela procede é o abismo. Abismo que foi aberto em Apocalipse 9, quando aquele anjo com a chave, Abaddon, Apolion, em grego, abre, essa besta, portanto, ela se encarna nos dias de Moisés e Elias, é o que o texto está dizendo para nós, em Apocalipse 11, versículo 7. No entanto, para nós nesse dia, não está falando da besta propriamente em si. Eu vou adiantar, olha para mim aqui. A besta é a humanidade. Vou te provar que é. Tá bom? Guardou isso? Vou te provar que é. Não está dizendo dessa daqui que aparece lá em Apocalipse 11, 7, em Moisés e Elias. Mas para nós aqui, existe um elemento que o irmão Brana afirmou, bateu, explicou, pregou, que é a marca, o selo,
da besta, que já estaria em ação nos nossos dias. Portanto, quando ela entra em cena, a Bíblia vai dizer muitas vezes, aqueles que receberam o nome, ou o número, ou o selo, ou a marca da besta, ou de sua imagem, ou se não, ele vai trocar o termo marca, selo, símbolo, número, para o seguinte termo: aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Tá tudo bem? A besta, tá bom. Agora a imagem é onde nós queremos pôr atenção. Então, o meu assunto essa manhã, eu quero descobrir junto com os irmãos o que é essa sabedoria que a Bíblia está dizendo que é necessário, que é preciso, que é imprescindível para nós compreendermos o que está no livro de Apocalipse. Faz sentido isso que eu estou falando, irmãos? Porque senão nós vamos ficar juntando um acontecimento aqui. Só que se nada pode ser feito sem ter essa sabedoria, não faz sentido nenhum. Nós estamos olhando para uma janela dentro da casa, ao invés de nós estarmos procurando a chave. Então vamos essa manhã encontrar a chave. Quando nós pegarmos a chave, nós destrancamos tudo, e aquilo passa de ser sombra para nós, para ser a verdade do assunto claro. Tudo bem assim? Então tá. Então eu vou começar pelo seguinte caminho, antes de chegar na sabedoria. Então presta atenção na estrada que nós vamos. O processo é melhor que o fim. Então, olha o processo que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos descobrir na Bíblia o que é a imagem. Imagem em grego é uma palavra que aparece como eikon. Só que com o tempo, você sabe que as palavras elas sofrem morfologia, elas vão se modificando. Esse ei, ele começa a se transformar em i. Ele vai ficar eikon. E com o tempo, e no grego você sabe que o N e o M, ele sempre tem esse som de... No hebraico tem isso, né? Quando você termina com o M, ele tem esse im. Hã? Então, aqui ele vai virar um icon. Ele vai virar um ícone. O que é um ícone? O que é um ícone? Você está viajando, lá na frente você vê uma placa vermelha, e tem um M assim, ó. Você sabe o que é, eu sei. Não vem com essa de regime de dieta para cima de mim, que não... Você sabe muito bem o que é esse M amarelo naquela placa vermelha. É um ícone. Por trás daquele ícone, por trás daquela imagem, tem um administrador, tem um gestor, tem uma multimilionária, tem uma... Certo? Nós vivemos numa geração de ícones. O ícone é a imagem que por trás tem uma coisa. A Bíblia está dizendo que a imagem foi dado a ela fôlego de vida, um espírito, para que ela também falasse. Portanto, aquele que representa, porque é o que a palavra ícone quer dizer, que representa, fala. Então, essa palavra ícone, ela vai aparecer em alguns lugares, e eu quero estudar com você, porque antes de nós chegarmos na sabedoria. Por que isso é importante, pastor? Porque o diabo não é criador de nada. Ele é só um pervertedor do que Deus faz. Você vai ver que primeiro Deus fez, e que agora ele vai imitar o que Deus fez. Tudo bem assim? Então tá bom. Então eu vou passar umas escrituras aqui para nós lermos juntos. Eu acho que eu vou apagar ali. Você vai encontrando aí para mim então? Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 15, e depois Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Vou apagar aqui. E as canetas hoje não tá boa não, hein?
Se eu acho uma outra preta aqui. Tem que... Peraí. Vamos ver. Uma dessas aqui vai funcionar, hein? Então, o meu assunto, então, vamos lá. Imagem. Imagem. Imagem, a palavra icon, de ícone. Nós temos a escritura de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E depois nós temos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Depois nós temos uma outra que é 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E depois nós temos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Então nós temos esse, depois nós temos esses daqui. E por fim, nós temos uma outra escritura que é Segunda Coríntios, capítulo 4, 13 e 4. Esse aqui nós vamos ler junto, tá bom? Então, vamos lá para a primeira escritura. Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, escritura que você conhece muito bem, que nós já lemos lá quando falamos da deidade. Vou ler o verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15, é a primeira vez que a palavra imagem vai aparecer para Jesus. É assim, o qual é a imagem do Deus invisível, porque Deus é Ele é invisível porque Ele é o quê? Espírito. Ora, a maneira de nós vermos o invisível é por meio de uma imagem, é por meio de um ícone. Então, esse ícone do Deus invisível chama-se Jesus. Então, esta escritura está falando da imagem, portanto, do ícone, e esse ícone é Jesus Cristo. Está aqui. Jesus Cristo é a imagem de um Deus invisível. Tudo bom? Essas três escrituras não vão falar de Jesus. Vão falar da igreja. Porque assim como Jesus, que Jesus que eu estou falando aqui? Um que é 100% Deus e um que foi 100% homem. Esse Jesus é a imagem de um Deus invisível. Esse Jesus Cristo, e a Escritura vai dizer assim, e ele que foi essa imagem foi o primeiro. É isso que está aí? Seguida, lê para mim, por favor, Colossenses 1, verso 15. Ele foi o primeiro de o quê? De outras imagens. Agora vamos ler as outras escrituras para nós vermos. Romanos capítulo 8, versículo 28.
E sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos juntos aí? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que... Não, presta atenção, você precisa ler isso aqui sem pressa, sem pressa. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim, com o objetivo com a finalidade de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, ele é o primogênito de outras imagens. Você está falando da igreja, que nós somos essas imagens. Lembra o título da mensagem do Ombrana? Imagens de Cristo, lembra? Esse título dessa mensagem? Lembra? Então, a igreja, ela é a imagem. E para que ela fosse a imagem, ela foi predestinada desde antes da fundação do mundo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque aqueles que vão adorar a imagem da besta é aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida. E os que são a imagem são aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Então presta atenção, que não todas as vezes, mas a maioria das vezes que a Bíblia vai falar sobre imagem, então vou fazer um cálculo aqui, vou fazer uma equaçãozinha aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Só que essa aqui é uma variante, deixa eu deixar fora, vou pôr assim. Isso aqui vai ser o nosso correlato da nossa equação. Eu já volto aqui. Então, a primeira escritura está dizendo que, com a finalidade de que esse fosse o primeiro de outras imagens, que seriam formadas conforme esta imagem, Deus escreveu o nome dele no livro da vida do Cordeiro e os predestinou para isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Versículo 17. Segunda epístola de Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mais uma vez, essa escritura não está falando de Jesus. Está falando que a igreja de glória em glória vai sendo transformada no quê? Na imagem. Colossenses 3:10. Vamos voltar lá em Colossenses. O diabo é um pervertedor, certo? Então, se vamos entender o que é isso, nós vamos entender o que ele está pervertendo. Lembra, ele não está pervertendo 20%. Ele está pervertendo 1% só. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. E vos revestistes de novo, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Embora aqui está falando de Cristo, a referência a ele, mas é usado para a igreja, que a igreja está sendo levada à imagem dele. Então, mais uma vez, a igreja é colocada como essa transmissora. É o que o irmão Bruno fala da televisão. A televisão capta uma imagem invisível e a manifesta. Então, a imagem que capta o invisível e manifesta é um corpo.
tem que ser um corpo certo. Por que Deus não enviou anjos para pregar o evangelho? Porque o anjo não é o corpo certo. Ele não é a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por que Ele não enviou o serafim? Por que Ele não enviou o sol? Porque, embora tudo isso tenha elementos de Deus, mas a imagem e semelhança de Deus é o homem. Portanto, o homem é o transmissor, porque ele é formado de glória em glória, como lemos aqui, na imagem deste que foi primeiro de muitos outros. Aqui vai dizer para nós como que essa imagem, por meio de que ferramenta essa imagem, ela vai sendo formada. Essa imagem ela vai sendo formada por meio, vamos lá, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, preste muita atenção nisso, escritura que você também conhece. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que aqui nós temos Jesus Cristo sendo referenciado, mas também o evangelho. Porque o evangelho é a luz que revela essa imagem. É 2 Coríntios 4:4. Não, 13:4. Tudo bem? Então tá. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, a igreja está sendo transformada na mesma imagem. Para isso ela foi predestinada, para que então ele de fato fosse primeiro. Porque veja só, se não há outros depois de Jesus, então ele não foi primogênito. Se não há outros da mesma espécie, então ele não foi primogênito de muitos. Faz sentido isso? Então, tem que haver outros que sejam iguais à mesma imagem. O que eu estou dizendo é, Deus tem que ter um corpo na terra que seja a imagem dele. Que ele já teve um, foi Jesus, e Jesus foi o primeiro de outros que viriam. Então você olha Pedro, ele é a imagem, você olha Paulo, ele é a imagem, e vai caminhando até os nossos dias. Nos nossos dias tem que ter uma imagem que seja o ícone do que não se pode ver. Faz sentido? Então, a besta tem isso também, porque o diabo também é um espírito, e a besta precisa de uma imagem, ela precisa de um ícone, que você olha, e o irmão Brana diz, elas podem pegar a escritura, aquilo pode parecer certo, mas aquilo está errado. Ele precisa ter um ícone, ele precisa ter uma imagem que faça louvor a ele. Então você pega um homem que ele é a imagem de Cristo, ele é o ícone, ele é, como disse o irmão Brana, o estandarte, o outdoor, ele é o sinal de uma coisa invisível que você não vê, mas a vida dele aponta para aquilo que é invisível, certo? Você não vê lá a placa com o M, aí você olha para a placa e fala assim, rapaz, essa placa, eu acho que eu vou lá no Zé comer coxinha. Porque essa placa não remete ao Zé que vende a coxinha. Essa placa é um ícone que remete a uma empresa. Certo? Então você olha para esse homem, ele não remete a uma denominação. Ele tem que ser a imagem, essa imagem do primeiro, e ele é o posterior, que sai desse. Está entendendo? Então ele é só o ícone, ele é só o logotipo, ele é só a representação de algo invisível para dar continuidade ao Jesus Cristo que foi o primogênito. Está tudo bem até aqui? Então a vida dele, a carne dele, a humanidade dele representa, remete, aponta. Então o erro é que
às vezes aponta mais para a igreja do que a Jesus Cristo. Mas aqueles que são a continuidade dessa primogenitura vão se comportar como ele se comportou. As obras que eu faço não são minhas, mas do Pai que mora em mim. Tudo que o Pai ordena eu faço. Onde o Pai me ordena ir, a vontade do Pai eu faço. Veja, essa imagem tinha esse tipo de comportamento que remetia a um Deus invisível. Uma imagem hoje que saia da linhagem dessa primogenitura também vai remeter à mesma coisa. Tudo bem? Lá em Apocalipse 13, era para se adorar a besta e a sua imagem. Portanto, o diabo pega um padrão que é de Deus, perverte esse padrão e aplica para a sua própria igreja, para a sua noiva. Então, da mesma coisa que está aqui, do outro lado o diabo está fazendo a mesma coisa. O diabo está fazendo uma imagem, e essa imagem, só que veja o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos dá o local onde essa imagem seria erigida. E aonde ela é erigida, não tem coisa mais profética que isso, irmão. Não tem coisa mais profética, perdão, não tem coisa mais profética que isso. Como é que o país mais protestante do mundo, o país mais protestante, né? A Inglaterra não é tão protestante como os Estados Unidos, em sua fundação. Mas como fundação, como lei, os Estados Unidos da América é o país mais protestante do mundo. E o Papa sai de lá. Meu Deus! E a imagem da besta, a imagem desta besta, são os protestantes aí do país mais protestante narrado em Apocalipse, capítulo 13. E nós estamos vendo isso bem diante dos nossos olhos, não tem mais... É claro demais, o irmão Branham não viu isso em seu dia, mas nós estamos vendo no nosso dia. Eu acho que isso é um ótimo sinal para nós, né? Então tá. Então, só para nós avançarmos. Você entendeu que Jesus é a imagem de um Deus invisível. Portanto, ele é um ícone, ele é a representação. A igreja está sendo levada a ser essa imagem por meio de uma ferramenta que é o Evangelho. E para nós sermos essa imagem, nós somos predestinados. Tudo bem até aqui? Amém. Deixa eu apagar aqui, então. Deixa eu apagar aqui. Eu posso... Não, você já copiou, né? Eu vou apagar. Oi? Perdão, irmã? É raro nós vermos como nós nascemos, a nossa vida já tem um script escrito sobre ela, e a gente só manifesta, só insere naquilo que já está determinado. Não. Embora Deus saiba tudo que vai se passar, e Ele nos elegeu segundo o que Ele viu de antemão, mas as decisões são nossas. Nós temos a liberdade de escolher se vamos para a direita ou para a esquerda. Então, dentro desse script, me parece que tem ele, né, que já está delineado, como que se articula o livre-arbítrio aí? Que é o livre-arbítrio, como é que eu vou dizer? É uma coisa que está em aberto para você. Tudo bem que Deus já anteviu, mas me dá a sensação que tem um script. Você só deve fazer seu papel, não tem? Não, mas não tem. Como que é? Eu posso explicar isso, é que eu vou fugir do meu assunto. Mas lá no final eu posso fazer um comentário, porque isso tem muito a ver com aquela questão de calvinismo e arminianismo, que nós não somos nenhum e nem outro. Porque Deus sabia todas as nossas decisões, sem dúvida, mas as decisões são nossas. Então dizer que tem... Eu entendi a questão do script. Aí fica meio que inescapável. Só que quando nós falamos assim, então só um rápido comentário. Quando nós falamos assim que... Porque o problema do calvinismo é esse. Se nós falarmos assim, tem um script, que Deus é responsável, nós estamos dizendo que o homem que pega e estupa uma menina de 2 anos de idade é porque Deus escreveu. Entende? Então, aquilo é uma decisão. Deus sabia? Sabia, porque ele tem que ser Deus. Se ele não sabia, ele não é Deus. Mas ele não determinou que aquele homem fizesse aquilo. Porque aí nós vamos manchar a soberania de Deus
com essa prática, entende? Então, tem muitos eventos nas nossas vidas, obviamente não assim, mas que a decisão é puramente nossa. Deus sabia que nós decidiríamos isso, e por nossa decisão Ele predestina. Então, essa é a diferença que o irmão Brana fala, usando lá a carta de Pedro, que a nossa predestinação não é segundo a vontade de Deus simplesmente, mas é segundo a presciência de Deus. Deus nunca quis que Esaú fosse para o inferno, mas Deus predestinou ele para ir, porque sabia que Esaú tinha tomado aquela decisão por presciência. Mas dá para a gente aprofundar isso num outro momento, porque é importante. Então essas escrituras, aqui fala Jesus, aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui fala da igreja, da noiva, claro, e aqui fala do Evangelho. Isso posto, vamos para outras escrituras, que aí vai entrar nosso ponto, onde que eu disse que é a nossa chave. Existe uma associação, que é essa daqui, ó. Aonde o S é a sabedoria, e o M é um mistério. Existe nas menções da sabedoria o mistério. Guarde isso aqui. Então, vamos para Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Lá, tem-se um mistério que precisa do quê? De entendimento. Certo? E esse entendimento que está lá dentro do mistério que precisa ser absorvido, ele vai ser extraído por meio da sabedoria. Então, a nossa equação é que a sabedoria aplicada ao mistério gera entendimento. Tudo bem? Ora, presta atenção nisso, irmãos, por favor. Assim, ó, tem várias, mas eu vou direto para as principais. Veja só, 1 Coríntios, escola dominical, então nós vamos estudar. Capítulo 2. Eu vou abrir aqui para nós lermos juntos, eu quero que você preste atenção nesse texto. Aqui precisa de sabedoria, certo? Lembra? Por que nós estamos falando sobre sabedoria? Porque aqui precisa de... Aí, para eu chegar em sabedoria, eu estou te dizendo que existe uma relação entre sabedoria e mistério. Está me entendendo? Tá? A primeira escritura que nós vamos ver essa relação está aqui. 1 Coríntios capítulo 2, então, por favor, abra sua Bíblia, versículo 1. Veja só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder de Deus. Bom, Paulo está dizendo para nós, então, que existe uma outra sabedoria. Que é a sabedoria humana. Agora, aqui comete-se um erro muito... que nós não podemos. Não quer dizer que a sabedoria humana não é útil.
Nós falamos, a sabedoria é inválida. Não é inválida. Para o mal, eu estou dizendo, hein? Não é inválida, não. A sabedoria para o mal, ela tem sua validade, ela tem sua força. Irmão, na cadeia. Eu tiro o grafite do lápis, quebra em dois, coloca uma lâmina de barbear, coloca uma pilha, a lâmina vibra e sai som dali, eles começam a pegar rádio dali. Isso é coisa de engenheiro. Você está entendendo? Certo? Existe uma sabedoria humana para o mal e funciona. A Bíblia disse para nós que a serpente era o animal mais hábil, mais sutil, mais sábio, mais sagaz. Então veja, dentro dessa sabedoria, tem que ela era sagaz, ela era sutil, ela era hábil, ela era inteligente, ela era esperta. Então, existe uma sabedoria, eu posso colocar até uma outra, prudente. Lembra dessa escritura? Os filhos das trevas, eles têm uma sabedoria, que Paulo vai chamá-la de humana. Presta atenção, volte aqui. Versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se... Para que a vossa o quê? Fé. Vou colocar aqui no cantinho, aqui ó, só para nós guardar. Relação de fé e sabedoria. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora presta atenção nos próximos versículos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, maduros. Efésios 4:11. Deus colocou na igreja isso, querendo a perfeição, o amadurecimento, a aptidão da igreja. Falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Está lendo? Olha o próximo versículo. Mas falamos sabedoria de oculta em o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa... Bom, aqui nós temos uma relação direta entre sabedoria e essa sabedoria que leva ao mistério, e aqui está dizendo que precisa de sabedoria, sim ou não? Essa sabedoria foi chamada sabedoria de Deus, oculta em mistério. Só para terminar, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Conheceu o quê? Conheceu o quê? Sabedoria. O que é a sabedoria? Continua lendo o texto. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Portanto, a sabedoria e aqui precisa do quê? Essa sabedoria é a imagem do Deus invisível, lembrem? Eles não conheceram a sabedoria, porque se eles tivessem conhecido a sabedoria, eles nunca teriam crucificado a sabedoria. Aí lá no livro de Provérbios, eu não vou voltar lá que você conhece esse texto, a sabedoria criou a terra, a sabedoria criou os mares, a sabedoria criou as árvores, a sabedoria criou as montanhas, porque a sabedoria é Jesus Cristo, e Ele é o mistério de Deus. Tudo bem? Estamos caminhando? Estamos avançando? Eles não conheceram, eles não tinham sabedoria, porque se eles tivessem sabedoria, eles nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Então, a relação aqui, na nossa equação, ela está posta: sabedoria e mistério. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 1. Então, aqui a nossa relação colocada, vamos para uma segunda relação. Efésios capítulo 1. Está chato? Efésios capítulo 1, nós vamos ler primeiro o versículo 7, vamos ver aqui. Versículo 8. Todos? E que ele fez abundar para conosco em toda, o que está aí? E, agora presta atenção. Descobrindo-nos, na NVI está revelando-nos o mistério. Bom, então aqui nós temos uma relação entre sabedoria e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E eu poderia colocar uma outra aqui, que é a predestinação, porque essas escrituras vão falando sobre predestinação também, todas elas, cadê? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Vamos lá para o versículo 16. Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e tendo iluminado os olhos do vosso, mais uma vez, essa relação se estabelece. Efésios, capítulo 3, eu acho que é o verso 10, deixa eu só conferir aqui. Versículo 9, Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar, vou ler o 8, tá bom? O 8. A mim o mínimo de todos os, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim o mínimo de todos os santos, e me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades do céu. Mais uma vez se estabelece a relação sabedoria. Você viu a importância desse versículo? Esse versículo vale um culto só. Os céus precisam conhecer que a igreja é essa multi da sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa, hein? Lembra que nós já lemos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje, ele é multi, espalhado na igreja. Ou seja, a igreja caminhando para ser essa imagem, a igreja de muitos membros, que ele vai chamar de multiforme. Várias formas, um com dons de línguas, outros com interpretação, uns evangelistas, outros pastores, apóstolos. Essa multiforme igreja trabalhando é a sabedoria de Deus. Bom, essa relação, pelo menos em 3 citações, ela está estabelecida entre sabedoria e mistério. Agora, estou dentro do meu tempo. Eu vou terminar porque a noite é outra coisa. Preste atenção
que no Éden, vou pôr aqui até o termo, astuta. A serpente, ela era mais astuta. Ela era sábia. Então, a serpente está aqui. Eva está aqui. O que a serpente é mesmo? Ela é astuta. Ela é sábia. Tudo bem? E ela sabe que aqui tem um mistério. Por que ela sabe que tem um mistério? Nosso precioso irmão William Branham. Quando o irmão Branham cita a palavra hebraica mahal, ele diz que o termo astuto significa aquele que conhece as origens da vida. Isso está na mensagem A Semente da Serpente. Quem é essa pessoa? Era uma pessoa que tinha uma sabedoria, não de produzir vida, mas de conhecer a origem da vida. Está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Sabia-se que a relação de sabedoria com o mistério, então, essa relação é igual em entendimento. E o que esse aqui ofereceu para essa aqui? O que a serpente ofereceu para Eva? Vocês serão como fruto bom para dar. Para dar o quê? Entendimento. Está claro? A serpente, um ser ereto, é a besta. Mas ele não é a besta simplesmente. Porque isso aqui não é a besta, isso aqui é a serpente. É um ser criado por Deus. Macho e fêmea, inclusive. Existia serpente fêmea, existia serpente macho. Portanto, essa daqui é a imagem de algo que estava por trás disso aqui, que era Satanás. O que está lá em Apocalipse, alguém acha para mim, acho que é Apocalipse 20, que diz assim, Satanás, a antiga serpente. Acho que é 20, né? Apocalipse 20. Primeiro que encontrar, por favor, rapidinho, vocês estão atrasados. Quem criou foi Deus. Porque é usado, porque representa, porque é o vaso. Exatamente. Lê para nós, por favor. 20 o quê? 2. Satanás, a antiga serpente. Então veja só, olha para cá. Eva está conversando com a serpente. Mas essa serpente, ela está sendo a imagem da... Mas no fundo... Isso, agora, larga a caneta aí, larga tudo, olha para cá agora, olha para cá. No fundo, Eva estava conversando, na verdade, com Satanás. Só que veja só o que eu quero que vocês entendam para o dia que nós estamos vivendo. É que Satanás, com sua sabedoria, sabia que Eva tinha um mistério. O que Eva precisava para discernir, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus penetra todas as coisas, para discernir que embora ela estava conversando com a serpente, mas quem estava falando era Satanás,
era a sabedoria. Está me entendendo? Presta atenção no que eu estou dizendo. Para Eva não ser enganada, ela precisava ter sabedoria entre ela e a serpente, para discernir que na imagem daquele ser estava Satanás. E a sabedoria que Eva precisava aqui, chama-se Adão. Porque quando a gente fala sabedoria, a gente fala assim, o entendimento. Não, a sabedoria é uma pessoa. Por isso que o Espírito Santo é a pessoa de Deus num ser humano. Como a Bíblia diz que aqueles que recebem o Espírito Santo não precisam que ninguém te ensine. Ele é a sabedoria. Ele é a pessoa da sabedoria, e só pode ter essa sabedoria cujos nomes daqueles estão escritos desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Estes recebem a sabedoria. Então entenda que nesse quadro, a serpente com sua sabedoria, por meio da palavra, quer desbloquear um mistério que está em Eva, que vai gerar entendimento. Porque a sabedoria que ele tinha é uma sabedoria que trata-se sobre as origens da vida. Ele sabia que o mistério que Eva guardava era a origem da vida. A noiva tem que ter uma sabedoria que dê a ela o pleno entendimento da origem da vida. Por isso Jesus, que essa imagem tinha isso: conhecer a minha vida, dar as costas a minha é morte, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, eles amaram mais as trevas. Se eles conhecessem, eles jamais tinham crucificado. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Então, a palavra que a noiva, a sabedoria que a noiva tem, é uma sabedoria muito acima dessa. Mas essa daqui era uma sabedoria que conhecia a origem da vida. Então, a serpente, quando ela está falando com a serpente, ela deveria ter a sabedoria de quem de verdade ela estava falando. Por isso que o irmão Branham pegou uma mensagem chamada discernimento de espírito. Você pode estar falando com uma pessoa, mas às vezes você não está falando com aquela pessoa. Você está falando com outra. E a noiva tem que ter esse discernimento. Então, quando Eva olhava para a serpente, falava assim: esse aqui é um que Deus criou. Esse aqui é um serviçal que Deus criou para ajudar nós aqui. Mas quando ela abriu a boca, quem falava por trás daquela imagem era a besta. Era Satanás. Que disse para ela, trouxe para ela uma sabedoria para desbloquear um mistério que nem ela sabia. Que tinha que ser revelado a ela por Adão, pela sabedoria. Está me entendendo? Mesmo? Agora, o que Satanás, encarnado na sua imagem, está buscando em Eva? Qual o mistério que Eva não entende? Porque a sabedoria não está com ela. Se Adão chega e abraça, a sabedoria está lá. A sabedoria nunca permitiria ela ser enganada. Mas quando a sabedoria se ausentou, e eu acho que eu tenho uma tese o porquê isso aconteceu. Um dia, Deus dá graça, nós falamos, eu penso. Aqui está ela, e o que ela precisava para discernir aqui é o elemento mais sábio. Mas como esse conhecia, disse o irmão Branham na mensagem, a semente da serpente, as origens da vida, o que a serpente está buscando de Eva, por favor, preste atenção. Nós já vamos almoçar, não vou segurar como fiz no último domingo, não. Mas é importante que você olhe isso aqui. O que ele está buscando aqui é a virgindade de Eva. Por quê? Porque o mistério da mulher está na virgindade dela. Paulo, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer assim: eu prometi vocês a Cristo. E a promessa que eu fiz para Cristo, se eu criei vocês, é que eu ia entregar a vocês uma virgem. Mas eu temo que assim como a serpente, como que a serpente rompeu a virgindade de Eva?
enganando por meio de uma sabedoria. Então, quando a serpente recebe o fôlego, o espírito, para que ela fale, o objetivo de sua mensagem é tirar o mistério, a fonte da vida da igreja chamada Eva. É romper a sua virgindade. Tudo bem? Está me ouvindo? Tá? Por quê? Porque tem alguma coisa da virgindade que ele sabia e ela não. Então Paulo vem à igreja e fala assim, ó, eu zelo por vocês porque eu prometi a Cristo uma igreja virgem. Todo o tempo o que o diabo está tentando romper da igreja é a virgindade, porque a virgindade é o mistério da mulher. Dá tempo de eu ler uma história? Dá? Vocês me suportam um pouquinho? Segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Só isso aqui eu já libero. Domingo passado eu segurei demais, aí hoje a maioria dos irmãos não veio na escola dominical, ficaram com medo. Se acovardaram. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Ó, eu vou pegar essa cena aqui. E nós vamos pegar uma cena mais profunda dela, uma cena mais embaixo. Aonde que ela está? Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Presta atenção. Todos. Para engravidá-la, né? Primogênito. Geral primogênito. Porque Adão, se fosse Adão primeiro, ele gera um primogênito. Genéticas. Perfeito. Perfeito. Ele estava ali, ele acompanhou. Aí tinha esse conhecimento. Perfeito. Que é o que a sabedoria humana está fazendo. Que a sabedoria do diabo está fazendo. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Presta atenção. Eu vou pedir para o meu irmão Abner e meu irmão Salomão, que estão com as bíblias diferentes. Se tiver alguma coisa muito assim, os irmãos me avisem, por favor. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi... Essa história você conhece, tá bom? Você conhece a história, então... Filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, amou-a. Versículo 2, presta atenção. Angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã. Porque era virgem. Esse homem está doente. Esse homem está mal. Esse homem está angustiado. Esse homem vai mentir para Davi. Vocês conhecem essa história? Esse homem vai... Porque ele está atrás de uma coisa de Tamar. E a coisa que incomoda ele é que Tamar é o quê? Virgem. Tamar tem um... E para romper esse mistério, ele vai usar uma... Tudo bem? Está me entendendo? Porque ele estava doente, ele estava angustiado, porque ela era virgem e era bonita, era formosa, é o que a Bíblia vai dizer. Mas veja que na prioridade, na primeira coisa, a Bíblia diz que o fato, quer dizer, quando eles andavam no palácio, e ele olhava para ela, a coisa que é que ela tinha um mistério. Ela era virgem. Alguma coisa dentro dele o toma. Ele precisa romper aquele mistério, ele precisa romper aquela virgindade. Versículo 2.
Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Olha esse termo. Fazer-lhe alguma coisa. O fazer-lhe alguma coisa é tornar Tamar imprestável. Porque é isso que acontecia no Velho Testamento com uma mulher que perdia sua virgindade. Aliás, não. É isso que acontece com uma igreja quando perde sua virgindade. Ela fica imprestável para Deus. É por isso que ele abandonou a de Éfeso, é por isso que ele abandonou a de Esmirna, é por isso que ele abandonou a de Sardes, é por isso que ele abandonou a de Laodiceia, e é por isso que ele vai abandonar esta. Se nós permitirmos algo romper nossa virgindade. E lembre-se que Aminon era irmão de Tamar. Mesmo pai e mães diferentes. Lá em Deuteronômio 18, proíbe que mesmo que sejam mães diferentes, esses irmãos não podiam ter relação. Portanto, a relação que eles estão querendo ter, que ele está querendo ter, é uma relação não permitida. Deus disse que ser humano se relacionar com ser humano. Não tem um animal se relacionar com ser humano. Essa relação não é permitida. Entende isso? Que aqui é a quebra de uma legalidade que aqui não é permitido. Tinha, porém, então era dificultoso fazer alguma coisa. Agora presta atenção. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito... Era um homem que tinha... Ele era sagaz, sutil, hábil, inteligente, esperto, prudente, astuto. Tudo bem? Então você vê que entre Aminon e a virgindade de Tamar, tem que entrar um elemento de sabedoria no meio. Porque Aminon por si só não conseguiria. Mas entra um outro elemento. Então, peraí, então era primo, certo? É isso? Se ele era irmão, ele era filho da... Isso, então ele era primo. E tudo que está na Bíblia está por um. Para que olhos ungidos... Para que a Bíblia tem que dizer isso? Ele era um homem muito sagaz. Para você ler e entender que entre o objetivo de Aminon e a virgindade de Tamar, tem que ter um elemento no meio. E era um homem muito sagaz, o qual lhe disse, presta atenção, porque tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, presta atenção, hein? Deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Está me acompanhando? Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse a Aminon, ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou a massa e amassou, fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou uma frigideira, viu? Existe a frigideira, e os tirou diante dele, porém, ele recusou comer. Disse Aminon, presta atenção, fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Versículo 10. Então disse Aminon a Tamar, traze comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os molos que fizesse, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-los para que comesse, pegou ela, e disse-lhe, vem, deita-te comigo. Irmã, para. Põe o dedo aí. Põe o dedo aí que eu já vou voltar aqui. Então, dá uma olhada aqui.
que aqui nós temos Amnon, e aqui nós temos Tamar. Tamar, desculpa, irmãos, eu não quero ser responsável, eu preciso passar isso de uma maneira, tentar transmitir o máximo que eu posso de clareza, embora você já tenha captado o que eu queira dizer. Pena que minha consciência fique em paz. Aqui nós temos Amnon. Aqui nós temos Tamar. Tamar é uma mulher. É uma igreja. Mulher na Bíblia quer dizer o quê? Veja que Jonadab não disse para Amnon: chame sua irmã Tamar. Disse: teu pai virá, peça para seu pai. Você está entendendo a sabedoria? A sagacidade dele? Quando Davi vem, Davi é o protetor de Tamar. Existe uma proteção em Tamar. Quem que é a proteção de Tamar? Quem que era a proteção de Eva? Adão. Quem que era o protetor de Tamar? Davi. E a Bíblia diz lá em Atos que Davi era um profeta. A proteção desta igreja é um profeta. Profeta Davi era o que deveria proteger Tamar. Só que você lembra em que estado Davi está ali? Ou por que essas desgraças vão começar a acontecer com Davi? O que aconteceu nos capítulos anteriores? Você se lembra? Portanto, Davi não capta eu já estudei o primeiro livro de Samuel. Nós vamos estudar capítulo por capítulo o segundo. Não existe livro mais triste na Bíblia do que o segundo livro de Samuel. É a história da decadência de Davi. Não tem fim, é um poço sem fim. Vai terminar no primeiro livro de Reis, capítulo 2, quando Davi morre. É triste, é triste. Davi está ali e Davi não vê. Davi não capta. O que Davi não capta? Que quando Amnon está falando com Davi, aqui está Davi, aqui está Amnon. Quando Amnon fala para Davi: chama minha irmã. Tudo bem, irmãos? Chama minha irmã para que ela venha com você. Não é Amnon falando. Quem está falando aqui é Jonadab. Não é a serpente, é Satanás. A sabedoria não era da serpente, não era de Amnon. A sabedoria pertencia. Portanto, quando Amnon está falando com Davi, Amnon é Jonadab feito carne em Amnon. É Jonadab encarnado em Amnon. E Davi precisava discernir que o corpo era de Amnon, mas a fala era de Satanás, Jonadab. Portanto, o que faltou entre Davi e Amnon foi a sabedoria. Porque a sabedoria mostraria que aquela sabedoria não veio de Amnon, mas veio de um elemento oculto que está encarnado em Amnon. Então Amnon é Jonadab feito carne, atrás da virgindade de Tamar.
E assim como no Éden a proteção não está, e assim como aqui nesta casa a proteção não está, mas tem uma promessa para nós, que esta noiva sempre estaria protegida, sempre estaria guardada, porque Cristo escondeu ela dentro de si, uma vida escondida em Cristo, a ponto que o irmão Branham diz: se o diabo quiser te pegar, ele precisa ser seu irmão, ele precisa ser batizado no nome de Jesus Cristo, receber o Espírito Santo e entrar para dentro do corpo de Cristo. Por que a igreja é o corpo de Cristo? Que a igreja foi inserida dentro desse corpo para nunca mais andar só, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que a sabedoria não deixaria mais a noiva. A sabedoria é pessoa sabedoria, né? Porque se fosse só um entendimento, é plenamente humano, pode ser absorvido por livros, mas é um entendimento que vem do novo nascimento, vem do batismo do Espírito Santo, do céu, aquele que Pedro sai e fala: isso aqui é a escritura de Joel 2:28, ele não leu, ele não assistiu no YouTube, no podcast, não, é uma revelação vinda direto de Deus a ele, certo, irmãos? Então, aqui, Davi deveria ter visto que não era Aminon falando, que era, mas a proteção não conseguiu ver. Quem colocou Jonadab encarnado em Aminon para perto de Tamar foi Davi. É só como escola dominical, tá bom? Só como escola dominical. Nós pais, às vezes nós permitimos o coleguinha chegar dentro de casa, mas às vezes dentro do coleguinha está o diabo. Se nós não tivermos o discernimento, é o que eu peço a Deus, que Deus me dê como pastor, que às vezes está chegando um irmão, mas dentro dele está o diabo. Você está entendendo? Fala como um irmão, fala como uma irmã, mas dentro está Satanás. Que Deus nos dê o discernimento de ver a pessoa, mas ver o que está falando por trás da pessoa. Porque aqui foi Davi. Isso não aconteceria se Davi não tivesse falhado em seu discernimento. E a igreja não pode falhar no seu discernimento. Os pais não podem falhar no seu discernimento, porque às vezes é a pessoa. Então, entre que Davi deveria ter visto em Aminon, é que quem estava falando era Jonadab. Perceba que Aminon vai tomar Tamar à força e vai descobrir-lhe, por meio da sabedoria de outro, a virgindade dela. Só uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui, nesse texto. Versículo 11. Chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ele lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim Israel, não faça tal loucura. Sabia que essa relação ela era proibida. A relação entre a besta, a imagem da besta, e essa igreja é uma relação proibida. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos, Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela. Lembra que o texto na Apocalipse diz assim, quem batalhará contra ela? Lembra que nós lemos? Falando da besta? Quem batalhará contra ela? Ele é mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Agora presta atenção no versículo 15. Depois Aminon sentiu grande aversão, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse: levanta-te e vai. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já tens me feito. Porém, não lhe quis dar ouvido. Agora olha isso aqui, chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora não a Tamar, ponha fora a esta,
o fato da virgindade dela ser rompida transformou Tamar em esta. Quando a Assembleia de Deus começou, ela tinha um nome, ela tinha uma doutrina, ela tinha uma moral inerente à sua doutrina. Hoje, ela é isto. Hoje é esta. Mudou-se de uma coisa para outra, porque é isso que acontece. Você está me entendendo? Então tirou-se a identidade dela, de Tamar, e ele diz esta. Porque esta já não tinha mais serventia, uma vez que o mistério dela foi cumprido. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nessa escola dominical, entenda, por favor, onde essa sabedoria se aplica a você. Porque o que o diabo quer arrancar de você é essa pessoa, é essa sabedoria. Só que agora num caminho inverso. Agora não é simplesmente um homem tentando arrancar de uma igreja, mas é uma igreja tentando arrancar de um homem do eleito. Mombrana disse: o tropeço de todo homem foi pela igreja, foi pela denominação. Voltemos à Bíblia, só 2 minutinhos. Ela vai lá e amarra Sansão com aquilo que Sansão disse. O que ela estava buscando de Sansão era um mistério, e estava tentando extrair dele a sabedoria para assim fazê-lo. E Sansão estava brincando com isso. Um homem que todas as 7 eras estava conectado à mente dele, é um homem que sabia da mensagem de Paulo, sabia da mensagem de Irineu, sabia da mensagem de Martim, mas tem uma igreja brincando com isso. Se você me amarrar, tal, o que ela está buscando é o mistério de seu poder, o mistério da sua força, o mistério da assim diz o Senhor nele. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela precisava de uma sabedoria, por isso que eu falei para você. Capítulo 13, 14, 15, 16, você vai ler a imagem, mas no 17 é a mulher. A besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem. Mas quando chega no 17 está escrito assim: e a mulher assentada sobre a besta. Porque essa imagem, disse o irmão Brana, a besta do início, a serpente, é a mesma besta do fim, o sistema denominacional organizado. A denominação é a imagem desta besta, que quer tirar o mistério do eleito, que quer fazer com que desculpe, estou na escola dominical. O que é a virgindade de uma moça? A virgindade de uma moça é o elemento único, que o irmão Brana vai dizer, o sangue que sai do rompimento daquela virgindade, dentro daquele sangue está o nome do homem, no DNA dele, está escrito o nome do homem que deveria fazer aquilo. Porque aquela mulher foi predestinada para um Adão. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, quando aquele homem marca aquela mulher e rompe sua virgindade, aquela é uma experiência marcante, selada, de que aquela mulher teve um encontro com um homem. Acabou. A denominação quer substituir esse encontro que o indivíduo tem que ter com Deus, para ter com ela, e dizer que isso é, portanto, uma blasfêmia. Portanto, o que diz Apocalipse 13, é um nome de blasfêmia nela, que ela quer dar. Isso é essa igreja, a todo tempo buscando, por meio da sabedoria, o mistério que a igreja tem, porque ele conhece a origem da vida. Mas desta vez, Deus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Criador, o Espírito Santo, que é o todo de Deus, está dando à igreja o discernimento de quando é Aminon falando e de quando é Jonadab falando. De quando a igreja fala, mas quando é o diabo na igreja falando. Tão parecido que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas os escolhidos teriam a sabedoria, teria a pessoa a sabedoria, que
Pode ser da mensagem, pode ter placa de tabernáculo, pode ter nome de ministério, pode batizar em nome de Jesus Cristo, pode fazer tudo isso, mas se não estiver 100% alinhado, é Satanás, é o anticristo, é a besta falando. Só o eleito pode ter isso, porque o eleito não pode adorar essa imagem, porque o nome dele foi escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Portanto, a revelação de quem é a besta, da imagem da besta, é na verdade a revelação de quem tem ou não tem os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que têm um nome escrito no livro da vida não se dobrarão a um sistema denominacional organizado que arranca o mistério, que tira o mistério de dentro de Sansão, que quer amarrar Sansão com isso. Não vai conseguir, porque Deus os predestinou e colocou uma fechadura lá dentro, que só o Senhor Jesus Cristo tem a chave para destrancar, para abrir, para ter acesso a isso. Portanto, você pega essa sabedoria oculta e mistério, nós damos o nome disso aqui, que o irmão Brana deu o nome disso aqui, de o sétimo selo. Ora, veja como não faz sentido. Se nós dissermos que isso aqui não está aberto e revelado, cumprido eu entendo. Ele tem 3 fases, então uma delas não está cumprida, é verdade. Mas dizer que não está aberto, não está revelado, é dizer que a sabedoria não está. Se a sabedoria não está, a noiva está sozinha. E se a noiva está sozinha, vai se repetir um quadro. Você está entendendo? Portanto, o irmão Brana diz que isso aqui para nós é tudo, porque isso aqui é a nossa proteção contra todas as demais sabedorias que estão ali, que podem citar 99% das escrituras, mas está errado. Entende, meus irmãos? Portanto, a pessoa de Jesus Cristo em humanidades hoje, que é o que nós vemos falando, é a segurança desta noiva, de que ela vai ter o discernimento do que tem por trás da imagem. O que está por trás da imagem? A imagem está falando, mas quem está falando por trás da imagem? Esse é um discernimento de espírito que só a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo tem. Ela pode olhar, ela pode ver, ela pode ouvir, mas ela sabe muito bem que por trás de Aminon tem uma sabedoria que não vem dele, tem uma sabedoria que vem. Eva deveria ter olhado a serpente e saber que aquela sabedoria não veio dela, mas veio de um elemento invisível. E o mundo tem que ver isso na noiva, que essa sabedoria não é da noiva, mas que vem de um invisível, do Deus Todo-Poderoso, que se pôs em Jesus Cristo, que foi o primeiro de nós todos que estamos vindo agora e nos manifestando um a um com a mesma sabedoria que criou os céus, que criou a terra e que escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, para nós não recebermos a marca da besta. E disse o irmão Brana, a marca da besta é o protestantismo, é a união de pensamentos entre Roma e os protestantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como nós fazermos isso e marcarmos essa posição sendo bem-quistos? Isso é impossível, irmãos. Irmãos, isso é impossível. Isso é impossível, isso é impossível. Quem vai matar Aminon é Absalão. Absalão, Absalão é o pai da paz. O pai da paz vai matar Aminon. E quando Absalão tiver uma filha, ele vai colocar o nome daquela filha de Tamar, tanto que ele amava sua irmã. Vai vir um julgamento sobre essa imagem. Essa imagem que falou pela besta vai ser julgada e morta e destruída pelo comunismo. Você entendeu? E uma nova Tamar vai surgir, uma nova igreja vai surgir após tudo isso.
Então, as escrituras são um ciclo, elas se repetem, mas nós temos que entender que tudo diz respeito à relação entre sabedoria e mistério. Ficou claro isso? Amém. Consegui me fazer entender? Amém. À noite, eu quero dar um outro exemplo, mas esse é muito claro, muito claro. Mas eu não gostaria que você perdesse isso aqui, que você esquecesse isso aqui. Rapidinho, alguma pergunta? Por isso que o marido espiritual tem que estar do lado da esposa. É ele? Sempre.